E voltamos a falar sobre o cenário econômico do país. Nós estamos em contato com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB e Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, desde a semana passada, o mercado e os analistas, de modo geral, estão bastante preocupados com as propostas do governo referentes à economia, né? Nós tivemos hoje a apresentação do novo programa do governo em relação ao Bolsa Família, ampliação que se pretende. O governo não definiu o valor, falou que isso vai ser discutido com o Congresso. O presidente Bolsonaro, ao apresentar, falou em responsabilidade fiscal para não haver pressão sobre o dólar, para isso não ter outras consequências. Então, o discurso oficial é esse, mas se vê um mal-estar, especialmente no mercado financeiro, em relação a uma série de propostas, questão do parcelamento dos precatórios, que também deve ser apresentado hoje, a própria reforma tributária foi muito mal recebida. Como é que você vê a gestão da agenda econômica de um modo geral? Pois é, Denise, na verdade a gestão fiscal está mal encaminhada desde o começo desse ano, pelo menos, né? A gente está num sinal ruim da discussão que a gente teve no primeiro semestre em relação ao orçamento de 2021, né? O atraso todo que teve. A gente está começando a planejar o orçamento para 2022 e é um ano eleitoral de um governo que está enfraquecido e que se coloca, por conta disso, nessa necessidade de colocar um auxílio mais permanente, o Auxílio Brasil que vai entrar, com a necessidade de pagar precatórios e não tem espaço fiscal para fazer tudo isso que o governo quer colocar. Então, o mercado de fato está apreensivo com o que vem pela frente, um governo pressionado querendo colocar um auxílio Brasil num patamar bastante elevado, com pressão em cima da regra do teto em 2022 e tendo que pagar os precatórios, e nessa saída que o governo coloca de não negar que deve, né, como o ministro da Economia falou, e postergar e atrasar o pagamento desse precatório. Quer dizer, todas as soluções que estão sendo colocadas hoje são muito rápidas em decisão, não são as melhores possíveis, não estão sendo bem pensadas e, infelizmente, estão sendo feitas a toque de caixa por conta da eleição. A gente vai acabar pagando o preço já nesse semestre, né? O presidente não quer que a taxa de câmbio sofra impacto por conta disso, mas infelizmente, como está sendo encaminhado, a gente já está vendo, na verdade, a taxa de câmbio sofrer impacto por conta disso. Agora, você vê alguma condição de, nas negociações com o Congresso, se ter essa responsabilidade fiscal? Porque vai ser também aí um jogo de interesses, porque a oposição também defende o valor maior do Bolsa Família, assim como o presidente Bolsonaro. Agora, se eles exagerarem na dose, como é que vai ficar a gestão política de um eventual veto ao novo valor, não é? Ou o governo vai endossar e Paulo Guedes vai ter de dar um jeito de conseguir fazer com que caiba no orçamento. E a gente tem visto com muita frequência propostas assim: deixa o Bolsa Família fora do teto, deixa os precatórios fora do teto. Parece que se acostumou com tudo que ficou como crédito extraordinário daqueles programas necessários para o combate aos efeitos da pandemia, não é? Pois é, essa questão do Auxílio Brasil agora é um desafio porque tem interesse da Câmara, tem interesse explícito do governo, obviamente, e como você bem lembrou, tem interesse da oposição. Então, é muito provável que saia, e dado o jogo de interesse para a eleição no ano que vem, deve sair um valor bastante pressionado, bastante elevado. A questão toda que sobra é, primeiro, a gente vai ter espaço fiscal para isso no ano que vem, acho que mais do que isso, né, Denise? Como se está correndo para entregar esse resultado agora, o programa não está sendo bem desenhado, não está sendo bem pensado. Por exemplo, saiu essa ideia de você atrelar ao Auxílio Brasil 30% em crédito consignado. Na verdade, com isso, você vai acabar prendendo essas pessoas no auxílio, não dando, de fato, efetivamente, uma porta de saída. Quer dizer, um programa bem pensado, mais bem estruturado, poderia atrelar o Auxílio Brasil, por exemplo, a microcrédito, alguma coisa mais estruturada para a pessoa conseguir sair do Auxílio Brasil ao longo dos próximos anos. Mas o interesse está sendo explícito em colocar crédito e consumo na mão das pessoas rapidamente para a eleição do ano que vem. Veja, é meritório, as pessoas precisam por conta da situação precária que a gente está tendo por conta da pandemia, mas precisa haver um pensamento positivo em relação a essas pessoas para elas saírem no futuro do programa, né? O que o governo está fazendo hoje com o programa é colocar uma marra, colocar um valor elevado, uma condição com crédito consignado que pode prender essas pessoas ainda mais e não colocar uma porta de saída efetiva, né? Então, essa pressa por conta do cenário eleitoral
coloca, infelizmente, o desenho de programa muito ruim que a gente vai ter aí pela frente. Ah, e fora isso, há outras preocupações ainda, né? Nós tivemos hoje o relatório Focus apontando novas elevações das projeções de inflação, 6,88% variação do IPCA para este ano, 3,84% no ano que vem, já superando o centro da meta, mesmo com o Selic prevista em 7,25% no final deste ano. E é uma coisa que joga contra o poder de compra da população, mas traz mais incerteza até em relação ao ritmo de crescimento, porque o Banco Central vai elevar mais os juros, né, Sérgio? Pois é, Denise, há meses, na verdade, a gente tem visto isso, né? O aumento das projeções de inflação para esse ano, para o ano que vem, e, consequentemente, o Banco Central tendo que, a cada decisão, se mostrar mais agressivo, né? Ele tinha uma preocupação menor no começo do ano, via uma inflação que era mais temporária, era um choque temporário, não tinha tanto problema, agora caiu a ficha, infelizmente, de que a realidade é mais difícil, a gente vai ter uma inflação pressionada até o final do ano, que já, na verdade, já está bastante pressionada, o IPCA agora em julho vai estar acumulando 9%, provavelmente no final do ano em torno de 7%, e começa a haver preocupação com o ano que vem, né? O mercado a cada semana está fazendo revisão para cima, essa inflação já está se aproximando de 4%, que é a nossa expectativa para 2022, e o Banco Central não vai ter muita alternativa. Com essas pressões todas que estão vindo pela frente, ele vai ter que subir a Selic com mais intensidade. Já sinalizou isso na última ata e provavelmente vai continuar tendo que fazer isso nas próximas reuniões. A gente está até um pouco mais pessimista que o mercado, a gente está com 7,75 no final desse ano, mas vamos lembrar, até pouco tempo atrás a gente estava com taxa de 2%, no começo do ano, no final do ano passado, a expectativa era 4%, 5%, não era uma pressão tão grande. Agora a gente está falando de taxa de juros de quase 8%. Então, só para dar, de fato, o sinal de preocupação que a gente tem com a inflação agora e evitar que ela contamine as expectativas do ano que vem, a gente tem um cenário em 2022 de inflação pressionada, taxa de juros elevada e crescimento baixo, que é infelizmente o que provavelmente vai acontecer, né? As revisões de crescimento estão começando a serem feitas para baixo também. A gente está com 0,8 de crescimento no ano que vem, mas infelizmente pensando em revisar isso para baixo. É, o problema é que a gente tem visto a renovação das preocupações com relação à inflação. Hoje nós já tivemos esse aumento da projeção que foi fechada na sexta-feira passada, né, que eram as projeções dos analistas. Hoje saiu o GPDI superando de novo as projeções. Se esperava alguma coisa em torno de 1,3%, veio 1,45%, com alta do IPA, alta do IPC de preço ao consumidor também, commodities de novo pressionadas. Então tem muita coisa, são pressões que vão sendo renovadas semana após semana, né? Pois é, esse cenário de pressão que a gente está vendo em commodities, que vem desde o ano passado, vai continuar com a gente no segundo semestre. A gente tem pressão ainda em commodities agrícolas para aparecer. A gente tem a questão de energia, né? A gente tem um cenário bastante adverso de energia pela frente, com possibilidade ou de racionamento, ou até mesmo de blackout, né? Com a indiferença que o governo está mostrando em relação à questão energética. O nível de reservatório está bastante baixo nas principais bacias do país, e por conta disso, a primeira alternativa que o governo tem sinalizado, e provavelmente a gente vai continuar vendo ao longo dos próximos meses, é aumentar a tarifa. A gente teve um aumento forte em julho, por enquanto não tem nenhuma sinalização de novo aumento, mas é muito provável que a gente veja isso acontecer de novo para tentar conter a expansão de demanda de energia, para evitar que tenha uma situação um pouco mais complicada. Como o governo está querendo ir só por esse lado de tarifa por hora, é muito provável que a energia também vai continuar pressionando esse segundo semestre, e a gente começa a falar cada vez mais de uma expectativa de inflação que talvez não seja de 7%. A gente tem que revisar isso para cima, essa inflação para cima de 7%, colocando mais pressão em cima do Banco Central e mais pressão na recuperação da economia no ano que vem. É isso, ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.